olha só essa história. Na virada de 2023 para 2024, o estudante de medicina Matheus Rezende, ele estava curtindo o Réveillon em Cabo Frio, que fica lá no Rio de Janeiro. Tava lá ele e os amigos. Era fim de tarde do dia 31 de dezembro e ele estava na praia, quando de repente ele ouviu uma explosão muito alta. Só que o detalhe é que só ele ouviu a explosão, mas ninguém que estava junto ouviu. O Matheus ele ficou sem entender, mas segundos depois ele sentiu uma dor de cabeça muito forte. E quando ele colocou as mãos na cabeça, ele viu que tinha muito sangue. Então ele e os amigos chegaram à conclusão que alguém tinha jogado alguma coisa nele e que provavelmente tinha sido uma pedrada. Logo, logo, o sangramento parou e a vida dele seguiu. Ele curtiu as festas da virada, ele dirigiu mais de 300 quilômetros de volta para casa dele, que fica em Minas Gerais. Só que 4 dias depois, ele se sentiu mal e procurou um hospital. Depois de fazer uma tomografia, ele descobriu que a pedrada, na verdade, era um disparo de arma calibre 9mm, que já estava começando a pressionar o cérebro dele. E aí só restou aos médicos fazerem uma cirurgia para retirar a bala e ainda bem que ele não ficou com nenhuma sequela. Vamos considerar que ele é um cara de sorte, né? Mas como será que ele não sentiu nada levando um tiro na cabeça? A verdade é que isso varia muito de pessoa para pessoa e também de situação para situação. As sensações sentidas ao levar um tiro dependem de 3 coisas: o lugar do corpo onde o tiro atingiu, o tamanho da bala e a tolerância à dor daquela pessoa. E você vai entender melhor agora como tudo isso funciona. Muitos sobreviventes de tiro têm a memória de quando a bala entrou no corpo. E o que é mais estranho é que eles geralmente não lembram de sentir muita dor logo de cara. Isso é surpreendente, porque um pedaço de metal rasgando a sua pele, músculo e nervos parece ser algo extremamente doloroso. Só que a maioria dos sobreviventes não percebem que levaram o tiro até verem o sangue. De acordo com os relatos de pessoas que já passaram por essa situação, a sensação é como se alguém tivesse atirado um objeto em você, que não é uma bala do revólver. Quando o cérebro percebe que a pessoa foi ferida e que aquilo pode ser uma ameaça à vida, a pessoa entra num modo de sobrevivência. O cérebro despeja adrenalina na corrente sanguínea, o que aumenta a pressão arterial, os batimentos cardíacos e a passagem de ar pelos pulmões. Isso permite que o corpo atinja um estado sobre-humano e mantenha a homeostase, que é a capacidade do organismo em manter as condições internas estáveis e equilibradas. Mesmo nessas circunstâncias extremas, o corpo consegue se manter equilibrado por um tempo. E aí a pessoa, ela acaba não sentindo dor. Como eu te disse, obviamente que o corpo ele não consegue manter esse estado para sempre, né, de sobre-humanidade. Mas por certo tempo, ele vai permitir que tudo continue funcionando, mesmo que a pessoa esteja muito ferida. A falta de dor também tem a ver com o tamanho da bala. Balas maiores criam buracos maiores e tendem a doer mais. Uma bala pequena, como uma 9mm, que foi o caso do estudante Matheus, ela geralmente não se quebra quando entra no corpo, ela fica inteira. Por isso ela causa menos dor do que uma bala maior, ou que se quebra dentro do corpo. Gente, eu tô parecendo aqueles especialistas em armas extremamente perigosos. Sou perigoso, hein? Fica ligado. Essas balas que se partem dentro do corpo, elas causam um dano mais espalhado e provocam muito mais dor e inflamação. As chamadas munições de ponta oca, por exemplo, elas são feitas justamente para isso. Elas se expandem dentro do corpo do alvo. É como se ela se abrisse, como uma flor desabrochando dentro da pessoa, porque assim essas balas elas conseguem atingir mais receptores de dor e chegam mais sinais de dor no cérebro. Tá, Jubilo, mas você disse que a pessoa não sente dor quando leva um tiro? Na hora do tiro não, só que depois que a adrenalina dos primeiros minutos ela vai embora, começa uma sensação de queimação, uma espécie de picada de uma super abelha. E essa sensação, ela não passa, ela só vai aumentando.
Ela começa do ponto de entrada da bala e vai sendo espalhada para os arredores. É o que acontece com a maioria das pessoas. Só que vale lembrar sempre que isso é variável. Enquanto uns desmaiam com a dor, outros não sentem quase nada. Porque a tolerância à dor nas pessoas, ela varia de pessoa para pessoa e ela depende de vários fatores. Algumas pessoas têm predisposição genética para serem mais ou menos sensíveis à dor. Elas podem ter receptores de dor mais sensíveis ou um processamento do sistema nervoso diferente. E lembra que eu te falei que a parte do corpo onde a pessoa leva o tiro também influencia nisso? Quando o tiro é na cabeça, é relativamente comum não sentir dor. Existem muitos relatos da literatura de pessoas que levaram tiros na cabeça e não sentiram nada. Óbvio, porque morreram. Não, brincadeira, tô zoando. O que acontece é que elas só ouviam o som de um sino, uma vibração estranha, que não era dolorosa, mas sim muito chata. As pessoas também podem ficar semanas sentindo ou escutando esse som sem saber que levaram um tiro. Isso acontece porque, eu não sei se você sabe, mas o cérebro, ele não sente dor. Ele não possui receptores próprios de dor. Ele só recebe e processa as dores de todo o resto do corpo, mas nele mesmo, isso não acontece. Tem até uma cena do filme O Silêncio dos Inocentes em que o Hannibal, ele corta um pedaço do cérebro de outro cara vivo e acordado para fazer um grelhadinho cerebral bem gostoso. E o cara fica lá, né, pleno, sentado e nem sente o Hannibal cortando o cérebro dele. Óbvio que essa cena seria bem difícil na vida real porque o cara, ele teria uma hemorragia. Mas em relação à falta de dor, ela tá correta. A gente não sente a dor no cérebro mesmo. Eu sei que você vai comentar aqui embaixo, mas eu tenho dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça. Só que a dor de cabeça, ela não é uma dor no cérebro em si, mas nas estruturas ao redor do cérebro, como as meninges, os vasos sanguíneos e os músculos do próprio pescoço. A pressão ou as alterações nessas estruturas ativam os receptores de dor que mandam sinais para ele, o cérebro. Aliás, se você quer estudar o corpo humano a fundo, acesse a plataforma do Aprova Total. Além das aulas desse assunto serem super aprofundadas, você também encontra aulas de todas as disciplinas do ensino médio. Ótimo para você detonar nas provas do colégio e também no Enem. O link tá aqui na descrição. Mas voltando aqui ao nosso assunto, se a pessoa teve a sorte de não sentir dor depois de levar um tiro, ainda é cedo para comemorar, porque dependendo de onde está a bala, a cirurgia para remover, ela é muito dolorosa. Muitas pessoas que passaram por isso contam que a dor da recuperação da cirurgia é maior do que a dor do tiro. Além da dor física, o trauma psicológico, ele pode perseguir essa pessoa pro resto da vida. Seja um soldado, alguém comum, né, um civil que recebeu uma tentativa de homicídio, muitas pessoas que levam um tiro acabam tendo o transtorno de estresse pós-traumático. Os sintomas desse transtorno incluem flashbacks, pesadelos, fuga de gatilhos relacionados ao trauma, hipervigilância e dificuldade em dormir ou até mesmo se concentrar. Até gatilhos que não tem nada a ver com levar um tiro podem desencadear crises na pessoa, como por exemplo, um barulho alto. Esses sintomas, eles podem durar meses ou anos, interferem muito na qualidade de vida da pessoa. O tratamento geralmente envolve terapia, medicamentos ou uma combinação de ambos. Maravilha? Me conta aqui nos comentários se você já sabia disso. Aliás, fica aqui a minha oração para que você nunca passe por uma situação como essa que eu falei aqui no vídeo. Maravilha? No mais, é só dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Deixa um joinha para valorizar o profissional da educação. Um grande abraço, valeu, obrigado, namastê, gratidão. Fechou, 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 biru, 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 bou. Fechou, 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 biru, 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 bou. Rapaziada do mal, a coisa fechou. Tchurururu.